Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química e a gente já está chegando no final do nosso ano letivo, né? Então a gente já está entrando nos últimos assuntos do curso de Química e na aula de hoje a gente vai falar de uma classe de substâncias muito importante para a Química, que são os ácidos, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre os ácidos, porque os ácidos são temas bastante aprofundados, especialmente em química inorgânica e também em quali, tá? Em análise química qualitativa, onde a gente vai estudar o equilíbrio químico. Mas sem maiores delongas, vamos em frente. E o que é um ácido, gente? Antigamente, até alguns séculos atrás, ácidos eram classificados como aquelas substâncias que têm sabor azedo e que reagiam com certos metais. Então, a gente tem que combinar que botar na boca uma substância para saber se ela é azeda ou não, especialmente sabendo que ela pode fazer isso daí com alguns metais, no caso o alumínio da latinha, não é a melhor forma de classificação, né, gente? Então, vamos ver como é que o ácido clorídrico reage com o alumínio. É uma reação violenta que desprende calor e gás hidrogênio, uma mistura que pode ser explosiva, tá? Então, colocar na boca qualquer substância para saber o que ela é, não é legal, beleza? Uma primeira definição mais bacana e segura proposta para os ácidos veio em 1887 pelo Savant Arrhenius, esse químico sueco muito importante que foi inclusive laureado com o Prêmio Nobel em 1903 pela teoria da dissociação eletrolítica. Essa teoria da dissociação eletrolítica foi bastante importante, inclusive para a definição de ácidos propostas por Arrhenius. Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, o que é um ácido? É uma substância que, em meio aquoso, em solução aquosa, ou seja, na presença de água, se ioniza liberando íons H+. Íons H+, que são chamados de cátions hidrônio, tá? Então, reações químicas que representam essa ionização. Exemplos, nós temos aqui a reação de ionização do ácido clorídrico, que libera o íon H+, um cátion hidrônio e um ânion Cl-, ânion cloreto, e a ionização do ácido sulfúrico, que libera cátions hidrônio e ânions sulfato, tá? Vocês vão ver mais para frente que a teoria do Arrhenius ela tem as suas limitações, portanto, vieram outras teorias mais para frente que se aprofundaram nas definições dos ácidos. Vamos ver quais teorias foram essas. Então, nós temos a teoria de Bronsted-Lowry, proposta em 1923, que diz que ácidos são doadores de prótons. Então, por que leva o nome de Bronsted-Lowry? Esse nome vem a homenagem de dois químicos que trabalharam simultaneamente e chegaram a conclusões semelhantes. Então, Johannes Bronsted, um químico dinamarquês, e o Thomas Lowry, um químico britânico, que chegaram à conclusão de que ácidos são doadores de prótons. O que é um próton, gente? Vamos pensar um pouquinho. Para a gente entender o que é um próton, vamos olhar para o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simplão que a gente tem. O que compõe um átomo de hidrogênio? Nós temos um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Só isso. Quando nós ionizamos o átomo de hidrogênio, ou seja, quando a gente remove o elétron dele, o que sobra? Sobra o próton no núcleo. Tá? E o próton, então, o que é? É um íon H+. É a forma ionizada do átomo de hidrogênio. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de prótons, nesse contexto de ácido e base, próton e íons H+, são a mesma coisa. Beleza? Nós tivemos também uma outra teoria proposta por Lewis, químico estadunidense Gilbert Lewis, que diz que os ácidos são substâncias capazes de receber um par de elétrons. A teoria de Lewis ela é muito importante para a química orgânica, quando a gente vai estudar reações orgânicas e mecanismos de reação. Então, ela vai ser vista mais lá para frente por vocês. Então, fiquem tranquilos por enquanto que para as nossas necessidades, a teoria de Arrhenius, ácidos são substâncias que liberam H+ em água, e a teoria de Bronsted-Lowry, ácidos são doadores de prótons,
servem-nos muito bem, tá? Pode até parecer que a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Arrhenius são redundantes, e para os ácidos elas de fato são, tá? Só que dificilmente a gente vai tratar só de ácidos. Normalmente a gente vai falar dos ácidos e das substâncias antagônicas a eles, que são as bases, mas as bases vão ficar para a nossa próxima aula. Então, por enquanto, a gente só vai falar de ácidos, e a teoria de Arrhenius e de Bronsted-Lowry dizem praticamente a mesma coisa sobre essas substâncias. Elas liberam íons H+, doam prótons, beleza? Os ácidos, eles podem ser classificados de diferentes formas, tá? Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de íons H+ por eles liberados. Então, nós temos ácidos monopróticos e ácidos polipróticos. Vamos pensar na palavra mono, prótico vem de próton. Então, um ácido monoprótico é um ácido que libera um único H+ por molécula. Já um ácido poliprótico, ele pode liberar mais de um íon H+ por molécula. Então, a gente tem ácidos dipróticos, que liberam 2H+, e ácidos tripróticos, que liberam 3H+. A gente tem até ácidos que liberam 4 íons H+, mas já são bastante raros, não são comuns, então vamos de 1 a 3, está de bom tamanho para a gente, tá? Os ácidos, eles também podem ser classificados de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Os ácidos que contêm oxigênio são os oxiácidos, enquanto que os ácidos que não contêm oxigênio são os hidrácidos, tá? E os ácidos também podem ser classificados de acordo com o grau de ionização, em fortes, moderados ou fracos, tá? O grau de ionização é a facilidade com que um ácido se ioniza, com que um ácido libera seus íons H+, beleza? Olhando um pouquinho para os ácidos de acordo com a quantidade de íons H+ que eles liberam. Então, a gente falou que nós temos ácidos monopróticos, que são aqueles que liberam um único íon H+. Alguns exemplos desses ácidos, nós temos o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido hipofosforoso, que são ácidos que liberam um único H+. Tá esquisito esse ácido aqui liberando um único íon H+, o ácido hipofosforoso? Pois é, ele é monoprótico, libera um único H+, e a gente vai comentar dele um pouquinho mais para frente, tá? A gente tem também os ácidos dipróticos, que são aqueles que liberam 2 íons H+. Nós temos como exemplo o ácido sulfúrico, o ácido carbônico e o ácido fosforoso, tá? De novo, um ácido esquisito que tem 3 hidrogênios, mas que libera só 2 H+. Pois é, os ácidos de fósforo, eles apresentam essa peculiaridade e a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Por fim, a gente tem os ácidos tripróticos que liberam até 3 íons H+. Então, nós temos o ácido arsênico e o ácido fosfórico que liberam 3 íons H+. Beleza? Em relação à presença ou não de oxigênio na molécula, nós temos os hidrácidos, que são aqueles que não contêm nenhum átomo de oxigênio na molécula, como exemplos o HCl, o ácido clorídrico, o HBr, ácido bromídrico, o H2S, ácido sulfídrico, e o HCN, ácido cianídrico, que são monoprótico, diprótico e monoprótico, beleza? E os oxiácidos, que são aqueles que contêm oxigênio na molécula. Um átomo de oxigênio ou mais, tá? Exemplos de oxiácidos. O ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido diprótico. O ácido nitroso, que é um ácido monoprótico. O ácido fosfórico, que é um ácido triprótico. O ácido fosforoso, que é um ácido diprótico, libera 2H+. E o ácido hipofosforoso, que é um ácido monoprótico, libera 1H+. Fiquem tranquilos que a gente já vai comentar sobre esses ácidos de fósforo aqui. Vamos em frente. O último tipo de classificação que a gente pode ter para os ácidos é de acordo com o grau de ionização, ou seja, com a facilidade com que um ácido se ioniza, com que um ácido libera os íons H+, tá? Vocês vão ver quais fatores implicam na facilidade com que um ácido libera íons H+, ou não, que um ácido é mais forte ou mais fraco. Vocês vão ver isso em maiores detalhes em química inorgânica e análise química qualitativa, tá? Por enquanto eu só estou apresentando
o que significa esse critério de classificação, tá? Então, como é que é determinado o grau de ionização? O grau de ionização, ele é calculado com base na porcentagem de moléculas de ácido que se ioniza em solução. Então, a gente pega um total das moléculas de ácido e pega o número de moléculas de ácido que, de fato, foi ionizado e multiplica isso por 100. Tá? Com isso, a gente vai ter o grau de ionização representado com porcentagem. Os ácidos que se ionizam de 50% ou mais de suas moléculas são denominados ácidos fortes. Aqueles que se ionizam entre 5% e 50% são os moderados, e aqueles que se ionizam abaixo de 5%, esses são os fracos. Beleza? Não vamos entrar em maiores detalhes quanto a isso, porque, como eu falei para vocês, vocês vão ver isso mais para frente. Como é que a gente estuda se um ácido é forte ou fraco? É através do estudo do equilíbrio químico, e, como eu falei para vocês, é assunto para outras disciplinas, especialmente quali e físico-química, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso por enquanto. Maravilha! Como é que a gente representa a ionização de um ácido forte e de um ácido fraco? A gente considera que um ácido forte, por mais que sejam aqueles que a gente comentou lá atrás, que se ionizam de 50% ou mais, a gente considera que eles se ionizam por completo. Tudo que você botar de um ácido HA em solução vai estar na forma de H+, e de A-. Então, a gente representa a ionização desses ácidos com uma setinha num único sentido. Já se esse meu ácido HA for um ácido fraco, nem tudo que eu adicionar desse meu ácido HA vai estar ionizado na forma de H+, e de A-. Então, a gente vai ter uma setinha que vai e uma setinha que volta. Essa representação aqui significa que nós temos um equilíbrio entre a forma não ionizada e a forma ionizada do meu ácido. Tá joia? Tá joia? E vocês vão estudar equilíbrio químico, como eu falei lá atrás, em maiores detalhes em análise química qualitativa e físico-química. Então, não sofram por enquanto. Mas saibam que quando vocês veem uma reação representada por uma setinha que vai e uma setinha que volta, nós temos aí um equilíbrio químico. Tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos, tá? Para os hidrácidos, que são aqueles que não contêm oxigênio na fórmula, é mel na chupeta, tá? Nós temos o sufixo, ou seja, aquela parte final do ácido, que termina em hídrico, tá? Então, o ácido vai ter o nome do ânion mais hídrico, tá? Por exemplo, aqui no caso do HCl, é o ácido clorídrico. No caso do ácido HF, vai ser o ácido fluorídrico. No caso do hidrácido de bromo, ácido bromídrico. No caso do H2S, vai ser o ácido sulfídrico, tá? Não é enxofídrico, tá? Apesar do elemento ser o enxofre, o S vem do nome em latim, que é sulfur, tá? Então é ácido sulfídrico. Todos os íons de enxofre, sulfato, sulfeto, sulfito, tem o prefixo sulf, que é de sulfur, que vem do nome em latim, tá? E o HCN vai ser o ácido cianídrico, tá? Então, para os hidrácidos, aqueles que não contêm oxigênio, é tranquilo, tá? Vai ser ácido lalala hídrico, e esse lalala vem do nome do elemento em questão, tá joia? A nomenclatura para os oxiácidos, ela complica um pouquinho, porque a gente pode ter o mesmo elemento central compondo diferentes oxiácidos. Como assim? A gente pode ter diferentes oxiácidos com o cloro como elemento central, variando a quantidade de oxigênios no ácido, tá? Com isso a gente tem diferentes moléculas, portanto são diferentes ácidos, tá? Como é que a gente faz para saber a nomenclatura dos oxiácidos? A gente tem que decorar alguns oxiácidos de referência. Até existe uma regrinha usando o NOx, o número de oxidação, mas eu não tenho certeza se vocês já estudaram NOx. Eu acho que vocês vão ver NOx só em físico-química, então eu não vou apresentar essa regrinha aqui. Mas eu tenho certeza que em química inorgânica, quando vocês estudarem ácido mais a fundo,
vocês vão ver essas regrinhas que eu estou comentando, tá? Então, como é que a gente faz? A gente tem que pegar alguns elementos e memorizar o jeitão do ácido e eles vão ser o ácido de referência. Para esses ácidos de referência, o nome vai ser ácido, o elemento central e o sufixo, o finalzinho do ácido terminando em ico, tá? Então, para os elementos cloro, bromo e iodo, que são todos da mesma família, são todos halogênios, tá? O referência, o ácido de referência é o HCl3 ou HBr3 e HiO3, tá? Nesse caso aqui do HClO3, nós teremos o ácido clórico. O nome do ácido de referência é o ácido clórico e a regra vale para os outros ácidos mudando o elemento central, tá? Então pode ser ácido brômico, tá? Mesma coisa vale para a turma do enxofre, selênio e telúrio, tá? H2SO4, esse é o ácido de referência, vai ser o ácido sulfúrico, tá? O nome do elemento, no caso aqui, vai ser em latim para o enxofre, tá? Sulfúrico, o finalzinho em ico, tá? Para a turma do fósforo, é o H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá? Para o silício, é o H4SiO4, é o ácido silícico, tá? Para a turma do para a turma do boro, bromo é o BR, tá aqui atrás. Para a turma do boro é o H3BO3, ácido bórico. Para o carbono, H2CO3, ácido carbônico. Para o nitrogênio, HNO3, ácido nítrico. Percebam que esses elementos que formam ácidos, que formam oxiácidos, estão todos nesse canto da tabela periódica, tá? É tudo ametal ou no máximo semimetal. Por quê? Porque para os ácidos, uma característica muito importante dos elementos centrais e também da função do oxigênio na molécula é a eletronegatividade. Vocês estudaram eletronegatividade. O que é eletronegatividade mesmo, gente? Eletronegatividade é a afinidade que um elemento tem por elétrons, né? É o que eu gosto de chamar o tesãozinho por elétrons. É o quanto um elemento químico gosta de elétrons, atrai elétrons para si. E se a gente pensar no que define um ácido ele é definido como uma substância que libera íons H+, ou seja, ele é capaz de ionizar um átomo de hidrogênio. E a gente comentou ali atrás, como é que a gente ioniza um átomo de hidrogênio? É retirando um elétron, tá? E quem é que retira elétrons? É quem tem afinidade por elétrons, quem tem fome por elétrons. Então, elementos eletronegativos são aqueles que constituem os ácidos. Por isso, essa turma da tabela periódica formam ácidos. Se a gente olhar para os metais, a tendência dos metais é formarem cátions, é perder elétrons. Eles não têm afinidades por elétrons, eles têm mais afinidade, eles têm mais tendência a perder elétrons em vez de ganhar. Por isso que os ácidos não formam os ácidos. Por isso que os metais não formam ácidos. Beleza? Vamos ver aqui então agora algumas variações do oxiácido de referência, pegando aqui o oxiácido de cloro como exemplo. Por que o oxiácido de cloro? Porque o cloro ele forma todas as variações possíveis para um oxiácido, tá? Então o oxiácido de referência para o cloro é o HClO3. O que a gente pode ter de diferente? A gente pode tirar um oxigênio desse oxiácido. Aí a gente vai ter o HClO2. Se a gente tira um oxigênio em relação ao oxiácido de referência, o sufixo, o final do ácido, muda de ico para oso, tá? Então, HClO3, que é o oxiácido de referência, é o ácido clórico. O HClO2 é o ácido cloroso, tá? Se a gente retira mais um oxigênio, o HClO, o sufixo continua sendo oso e a gente adiciona um prefixo hipo na frente, tá? É o ácido hipocloroso, tá? Se a gente adicionar um oxigênio em relação ao oxiácido de referência, aí a gente vai ter o HClO4, que é o ácido perclórico, tá? De novo, a gente usa os oxiácidos de cloro como exemplo porque é um dos poucos elementos, o cloro é um dos poucos elementos que forma toda essa variedade de oxiácidos, tá? Normalmente a gente vai ter só dois tipos
de oxiácido para cada elemento. Vai ter o de referência que termina em ico e vai ter um com oxigênio a menos que vai ser o oso. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. A gente tem aqui o ácido nítrico como sendo o oxiácido de referência para o nitrogênio, e a gente tem a variação com um oxigênio a menos, que é o ácido nitroso. Para o fósforo a gente tem três possibilidades. A gente tem o H3PO4, que é o de referência, o ácido fosfórico. A gente tem a versão com um oxigênio a menos, aí o ico vai a oso, ele vai ser o ácido fosforoso. E a gente tem uma versão com um oxigênio a menos ainda. Aí a gente acrescenta o prefixo hipo na frente, que é o hipofosforoso, tá? Para os oxiácidos de enxofre, a gente tem duas possibilidades. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e a versão com um oxigênio a menos, que é o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, tá? Lembram que a gente falou lá atrás que os oxiácidos de fósforo têm monoprótico, diprótico e triprótico? Como é que funciona essa parada aí? O ácido fosfórico ele é triprótico, ele libera 3H+. O ácido fosforoso ele é diprótico, libera 2H+. E o ácido hipofosforoso é monoprótico, libera só 1H+. Sendo que todos eles têm 3 hidrogênios na fórmula. Por quê? Vamos ver. O que acontece, gente? O ácido fosfórico, quando a gente olha para a molécula, para a estrutura da molécula, a gente tem o seguinte: uma dupla ligação do fósforo com um oxigênio e 3 ligações simples com outros oxigênios, e cada um desses oxigênios estão ligados ao hidrogênio. Todos esses hidrogênios são ionizáveis, tá? Agora cabe a gente observar essa sequência aqui. O que é essa sequência dos elementos aqui? Essa é a sequência de eletronegatividade. Vocês lembram? O flúor é o elemento mais eletronegativo, seguido pelo oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, tá? Então o fósforo, olha aqui a eletronegatividade dele. É pertinho da eletronegatividade do hidrogênio. Significa que um hidrogênio ligado diretamente a um átomo de fósforo dificilmente vai ser ionizado. Por quê? Porque o fósforo ele não é eletronegativo o suficiente, ele não tem a vontade de pegar o elétron de uma ligação com o hidrogênio. Já se a gente olhar para o oxigênio, é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, romper essa ligação aqui entre fósforo e o hidrogênio é muito mais simples, porque o oxigênio ele é muito eletronegativo. Então, ele vai pegar o elétron dessa ligação aqui com o hidrogênio, ionizando esse hidrogênio de modo muito mais tranquilo. Se a gente olhar para a estrutura do ácido fosforoso, que é diprótico, olha só o que acontece. A gente tem o que eu acabei de falar lá atrás, um hidrogênio ligado diretamente a um átomo de fósforo. Esse hidrogênio dificilmente vai ser ionizado, porque a diferença de eletronegatividade entre fósforo e hidrogênio não é grande o suficiente. Já os hidrogênios ligados aos oxigênios, que são somente 2, esses sim se ionizam com maior facilidade. Por isso que o ácido fosforoso é diprótico. Ele libera 2 íons H+. Se a gente olhar para o ácido hipofosforoso, que é monoprótico, aí a gente vai ter só um hidrogênio ligado diretamente a um átomo de oxigênio. Os outros 2 hidrogênios dentre os 3 da molécula, estão ligados diretamente ao átomo de fósforo, que não é muito eletronegativo. Tá joia? Por isso, então, que os oxiácidos de fósforo, apesar de terem todos 3 hidrogênios, nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, nem todos os oxiácidos de fósforo são tripróticos. Só o ácido fosfórico, H3PO4. Conforme a gente retira um oxigênio, a gente passa a ionizar um hidrogênio a menos. Então, o H3PO3, que é o ácido fosforoso, diprótico, o H3PO2, monoprótico, libera só um H+. Firmeza? Maravilha, gente! Eu agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, no último slide ficam aqui algumas dicas de referências bibliográficas que vocês podem acessar através da Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no SWAP,
links úteis, biblioteca virtual Pearson. Gente, nós estamos chegando no final do ano. Daqui a pouco vai ser aquele Deus nos acuda. Ai, professor, eu tô sem nota aqui. Ai, que não sei o quê. Gente, se vocês deixaram atividade sem entregar, entrem em contato o quanto antes para tentar acertar a sua situação, tá? Eu não quero ficar igual um maluco no final do semestre, reabrindo o swap, atualizando nota, atualizando frequência, porque você não entregou as atividades no prazo, tá joia? Se você está com pendências, entre em contato já, ou por mensagem do swap, ou por e-mail. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!